Boa noite, está começando agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Vássia Vanessa e hoje vou conversar com Vânia Maia Viana, que é delegada há 10 anos e desde 2001 responde pela Delegacia da Mulher em Rio Branco. Boa noite, Vânia. Boa noite, Vássia. É um prazer a gente estar aqui para a gente discutir os assuntos relacionados à mulher. Sempre é bom para mim comparecer nesses programas. Com certeza, e é um prazer enorme recebê-la nesse mês que a gente está comemorando, né, foi comemorado recentemente o Dia Internacional da Mulher, né? Mas, infelizmente, Vânia, o assunto que eu queria que a gente conversasse hoje é um assunto triste, né? Porque trata da violência contra a mulher. Um dos últimos relatórios do governo brasileiro mostra que a cada 15 segundos uma mulher é vítima de agressão, seja psicológica, sexual ou doméstica, né? No caso do Acre, o número de ocorrências da Delegacia da Mulher, ele espelha essa violência do Estado? Com certeza, ela tem uma amostragem, porque nós sabemos que a maioria dos delitos, esses que acontecem dentro de 4 paredes, não chega até as delegacias. Para se ter uma ideia, no mês de fevereiro, nós tivemos, de janeiro até fevereiro, 1.270 casos aproximadamente registrados na Delegacia da Mulher. Isso dá uma média de 20 ocorrências por dia. Certo? Então a gente tem a sensação de que as mulheres elas estão denunciando, que elas estão tendo mais consciência, estão procurando a delegacia, mas por outro lado nós também temos a consciência de que nem todo mundo, nem todas as mulheres que passam por violência, elas realmente procuram a delegacia, por diversos fatores, medo, dependência econômica, por desinformação mesmo, às vezes porque a delegacia acha que a delegacia é um pouco longe de onde ela mora, não tem condições de pagar um transporte para ir. Tem diversos fatores que fazem com que essa mulher não denuncie, o caso não chegue até a delegacia. Quais são os números da violência aqui no estado? Olha, a gente falando de 2003, por exemplo, nós tivemos 7.408 casos registrados, e aproximadamente em 2003, 20% desses casos foram até o sistema de justiça. Quando foi em 2004, esse número baixou. Nós tivemos quase 7.000 casos registrados. Mas isso é no estado inteiro? Não, ou em Rio Branco? só Rio Branco, porque a Delegacia Especializada da Mulher aqui em Rio Branco, ela tem competências para o município de Bujari e Porto Acre. Então a gente atende os casos desses 3 municípios, Rio Branco, Porto Acre e Bujari. Com relação às demais cidades, os casos relacionados à mulher são atendidos pela própria delegacia, que atende os demais tipos de delito envolvendo homens, crianças, adolescentes, todo mundo na mesma delegacia. Então, Vássia, a gente verifica o seguinte, se este ano de 2004 diminuiu um pouco o registro, né, passou para menos de 7.000 casos, mas nós temos que considerar fatores como que em 2003 nós tivemos a novela Mulheres Apaixonadas, que fez com que um número de mulheres, considerável de mulheres, procurasse a delegacia nos meses onde a Raquel denunciou a questão do companheiro que batia, que espancava com aquela raquete. E isso foi em 2003, né? No mês de agosto, eu acredito que foi o pico em 2003 de registro. Quando foi 2004, esse número de menos de 7.000 casos, ele não dá para a gente uma ideia de que elas deixaram de registrar. Não, porque, por outro lado, nós já temos quase 30% desses casos foram encaminhados ao sistema de justiça. Então, nós verificamos que a consciência dessa mulher, ela está mais elevada, ela sabe mais dos seus direitos, ela pode ter ido 1 vez, 2 vezes na delegacia, ter desistido do caso, mas teve um momento que ela disse, não, basta, eu quero que leve o caso até o sistema de justiça. E para a gente é um ganho a cada minuto, a cada momento, quando a gente verifica que a pessoa tem coragem de chegar até a delegacia, porque é um passo muito grande para ela. Para nós que estamos assim de fora, como pessoas cidadãos que têm outros tipos de trabalho, tudo, a gente olha de fora e pensa assim, mulher gosta de apanhar, ela não registra porque não quer, ou vai na delegacia, depois retira. Mas para quem está dentro da delegacia da mulher, quem trabalha nessa situação, atendendo pessoas em violência, em condições de violência, para a gente já é uma vitória quando nós percebemos que uma mulher procura o sistema, porque ela está procurando ajuda, mesmo que depois ela diga que não quer seguir com o caso, mas pelo menos a porta já foi aberta, deu o primeiro passo para que a gente possa começar a tratar do problema dela. Vânia, por que você acha que muitas mulheres resolvem calar a violência e acabam não denunciando seus agressores? Além desses fatores que você tinha colocado, a questão financeira,
Porque a gente sabe de casos, né, enfim, que já constam em estatísticas, de mulheres que têm independência financeira, que são bem resolvidas, que têm nível superior, e que têm acesso à informação, assim, né? e que mesmo assim se calam diante da violência. Isso, olha, são diversos fatores, né? Mas eu posso citar ainda o amor em excesso. Tem pessoas que gostam demais do companheiro, amam mesmo e acreditam que um dia ele vai mudar aquele comportamento dele. Ou ficam buscando justificativos, assim, olha, não, ele fez isso porque o pai dele, quando ele era criança, o pai dele tratou ele dessa forma, então eu estou achando que ele vai melhorar. Às vezes a pessoa entra também na igreja e através a mudança espiritual que ela começa a ter, essa mulher, ela começa a achar também assim, não, então pode ser também que no momento que ele venha para a igreja, ele também se transforme. E em muitos casos acontece. Então são vários fatores que fazem com que ela aguarde um pouco, fique naquela indecisão. Mas acontece também, Vássia, que a falta de apoio da família, eu verifico, infelizmente, né, que não era para acontecer isso, mas muitas famílias não apoiam as mulheres quando elas passam por essa situação. O pai ou a mãe, o irmão, quando sabe que a mulher está passando por aquele problema e procura auxílio, diz, deixa eu ir lá para tua casa, ou então você vai comigo até a delegacia, ou dá para você me ajudar com as crianças. Não, você procurou isso, você tem que continuar casada, tem que continuar na violência, eu não posso fazer nada. Por quê, Vânia? Por quê? Por causa dessa nossa cultura, infelizmente, essa cultura que diz assim, nós ainda temos ainda na nossa história, ainda está enraigada na vida hoje, aquela história de antigamente, onde os pais, eles olhavam para os filhos, olhava e o filho nem dizia mais nada, porque só no olhar ele já dizia o que queria. Então tem muito isso, aquelas pessoas tradicionais que levam aquela cultura dos seringais ainda para dentro da família. Eu vi casos, Vássia, atendendo na delegacia, de pessoas que viram a mãe agressor, porque eu converso muito com o agressor. Nós não podemos trabalhar a violência pensando na perspectiva somente da mulher. A gente tem que saber, o homem tem que dar a versão dele, dizer o que está se passando com ele. E eu conversando com ele, o que está acontecendo? Por que você faz isso? Ele disse, doutora, lá quando eu morava com meu pai, lá com minha mãe, lá na colônia, não sei aonde, acontecia muito, eu via às vezes o meu pai batendo na minha mãe, ela fazia alguma coisa errada, entre aspas, o meu pai chegava e falava com ela, falava grosso com ela, ou dizia para ele ir lá pro canto dela, ela chorava, ficava quietinha, mas o negócio se resolvia, o meu pai nunca se separou da minha mãe, criou a gente, nenhum de nós foi roubar, não foi matar, então é uma coisa que dá certo. E ele passa a achar que aquele tipo de tratamento que a mãe recebia, modelo, aquilo era um modelo para que ele constitua a família dele também. Então, quando se trata do agressor, para mim, nós temos que tratar sempre esse agressor numa perspectiva não apenas de punição, mas de reeducação. Em alguns casos, não é nem reeducação, é educar mesmo. Porque tem pessoas que não tiveram nem esse tipo de educação, de pai e mãe, mesmo essa educação assim, formal, muito errada, muito tradicional. Tem pessoas que foram jogadas aí, alguém deixou no mundo, não teve ideia de pai, de mãe, de nada, de família. E quando constitui uma família, ele não consegue segurar aquilo, não existem valores que sustentem aquela relação e é pela força. E nós não podemos esquecer que no homem está enraigada aquela história do poder. Né, da disputa do poder. Ele seria o homem, o macho, aquele que sai de casa, que vai atrás do alimento, que vai atrás do sustento para a família. E esqueceu que a mulher há muito tempo que ela trabalha, há muito tempo já que ela sustenta a família também, às vezes sozinha. Como é que fica, Vânia, o desenho dessa família? Porque, por exemplo, se a gente comparar esse desenho que você colocou de uma tradição que vem de longe, que vem do seringal e que vem de outros séculos também, com dessa certeza. coisa onde o poder do homem que mandava dentro de casa, onde de repente falar grosso era natural, era aceitável para toda a sociedade. E hoje em dia a gente sabe que isso não é assim, né? Não é, a sociedade não aceita, apesar de muitas vezes se calar, e a mulher também ela não vive mais sob o jugo do homem. Como é que é o desenho dessa família, de repente, com filhos que vivem em situação onde existe a violência familiar, vendo a mãe sendo espancada, vendo esse ciclo de agressões dentro de casa? Olha, infelizmente o que a gente percebe, eu já trabalhei na delegacia do adolescente infrator por quase 5 anos e
e também acompanho os casos, alguns casos que passam por lá, porque é muito ligado a delegacia do adolescente infrator com a delegacia da mulher. Em muitos casos, naquela época, eu estava atendendo um adolescente e o pai e a mãe dele, eu precisava falar com eles para tratar o assunto do garoto. O pai e a mãe estavam na delegacia da mulher tratando o problema deles de terem brigado. No mesmo instante. No mesmo instante. Aí, às vezes, a viatura tinha que ir para dar carona, trazer os pais para a gente resolver o problema do filho. Ou então o menino dizia para mim, lá na delegacia do adolescente, doutora, eu sou assim, lá em casa tem tudo, tem comida, tem isso e aquilo. E o pai até alegava, mas eu dou tudo para esse menino, pago colégio particular. Porque se engana quem pensa que a violência, essa questão que sai do lar e vai para a sociedade, se torna pública, ela atinge somente a classe mais baixa. Não, ela está em todos os níveis da sociedade. Pode ser classe média, classe alta, só que muita coisa, quando se trata da classe média, classe alta principalmente, fica assim um pouco... A omissão é maior com relação a registro, com relação a procurar a justiça. Tem mais vergonha? Tem mais vergonha, acha que se procurar a polícia vai dizer para a imprensa, vai falar do caso. E existe toda uma regra que a gente tem, é claro, de proteger a identidade das pessoas, de não expor ninguém. Mas nós já recebemos diversos casos assim. Já tive casos onde eu tive que ir na casa da família porque a mulher queria e o marido aceitava conversar, mas se recusava a ir na delegacia. E o problema era mesmo de diálogo, de conversa, e teria que ter um intermediário naquela conversa, e escolhem a gente, às vezes, para ir lá, para tentar conversar. Então, com relação às crianças e os adolescentes, o que a gente percebe? O menino fica assim, olhando, vê aquela confusão, aquela briga, vê que ele tem tudo, mas os pais não conversam com ele, não tem 10 minutos, 20 minutos para sentar e dizer, pelo menos assim, à noite a gente conversa, porque à noite tem a novela, tem um programa humorista, tem mais não sei o quê, tem um jogo de futebol. E aí essa criança, adolescente, vai crescendo ao ponto de um menino de 9 anos chegar assim e fugir de casa. Ou começar a tirar os objetos do coleguinha na escola e botar na mochila dele. Ou começar, de repente, a praticar assalto. E o pai, mas eu trabalho em órgão público, eu ganho bem, não sei o quê, mas o meu filho faz isso. Por quê, doutora? Por quê? E quando a gente vai falar com a criança, é uma criança revoltada, porque não tem aquele carinho de pai. Tem pai e mãe que, quando a gente diz assim, dê um abraço no seu filho, ele fica todo duro, ele não sabe como fazer, porque é a falta de prática que tem. Então, esse exercício de como se lidar com essa família, eu acho que é o grande desafio das instituições que trabalham com a questão da violência. Nós temos a consciência, na Delegacia da Mulher, que o nosso principal problema não é nem as agressões que acontecem lá fora, a situação que a gente vai receber, não. É como a gente lidar com essa família e tentar fazer algo mais. Para quê? Para evitar que aquela mulher e aquele homem passem de novo por uma situação daquela. Só que nós temos que trabalhar realmente em parceria, em rede, para que se acompanhe aquela família na casa deles. Porque sair dali, vão para o juiz, mas depois vão para casa. Se esse homem sair da delegacia revoltado, ele chega em casa, bate mais na mulher, fica mais revoltado ainda e ela diz assim, então o sistema de justiça não funciona, só serviu para ele me bater mais e eu não vou. Então nós temos que ser eficientes e para ser eficiente nós não podemos trabalhar sozinhos. Isso nós já temos consciência há muitos anos e os órgãos parceiros, Secretaria da Mulher, Coordenadoria da Mulher que foi recentemente criada, graças a Deus, a Casa Abrigo Mãe da Mata, onde a gente encaminha as mulheres vítimas de violência, que não tem um local para ficar, né, para que a gente dê um pouco de segurança a elas. A própria maternidade, que fornece medicação contraceptiva para evitar a gravidez indesejada, no caso de estupros, né, que acontece. Quer dizer, entra um leque que vai do apoio psicológico, psicóloga da na polícia, delegacia, do polícia, médico. Tudo é integrado. Eu costumo até, com relação a isso, Vássia, um dia desse falando com uma determinada pessoa que foi colher dados na delegacia, eu estava lembrando, de repente me veio que o policial, principalmente o delegado, a delegado da mulher, a gente trabalha como se a gente fosse um médico clínico geral com a necessidade de ter uma especialização em determinada área, no caso nosso é direito. Porque a pessoa senta na tua frente e tu tem que olhar para ela e começar a ver. Ela está precisando de acompanhamento psicológico. Eu acredito, de repente, ela pode não ter nem onde morar, pode ter a casa ter desabado com a alagação, alguma coisa assim que precisa ser encaminhada para o sistema do Estado ou da Prefeitura que vai tratar desses casos. A gente encaminha para a Casa Rosa Mulher, que agora está com uma nova cara, né, com a nova administração, Filomena, que está lá cuidando de tudo. Então, a gente
tem que pensar nisso também. Quando a gente olha para essa mulher, ela fala assim, olha, o meu filho de 10, 12 anos agora ele vive na rua. Aí eu tenho que me lembrar do conselho tutelar, que ele precisa ver o caso daquelas crianças. Aí ela se vira e fala assim para mim, doutora, o que eu poderia fazer com relação ao meu marido? Porque às vezes eu acho até que ele tem algum problema, porque ele bate, depois ele pede perdão, chora, e quando ele bebe, ele se transforma. Aí eu encaminho para a psicóloga, o assistente social lá do programa Sentinela ou da Casa Rosa Mulher. Então, nós temos a consciência de que o papel da polícia, principalmente de delegado, ou do agente que está fazendo o registro, agente de polícia, não é de como foi, me conta aí, ele bateu e tal, não sei o quê. Nós temos que dar um atendimento para aquela pessoa que está na frente, algo que consiga reunir tudo aquilo que ela está precisando. Nós não somos uma super instituição, não somos, mas nós podemos nos fortalecer como? Com esses órgãos que são parceiros. Aí é quando a gente encaminha para um canto, para outro, e eles fazem do mesmo jeito com relação a nós. Sem essa situação de que um manda no outro, nada. É uma rede realmente. Uma rede. Isso. Vânia, os números da violência doméstica no Brasil são muito altos, né? Eu queria saber de você se você acredita que é possível acabar com esse mal, mas isso daqui a pouquinho, porque o Ideias da Aldeia vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Ideias da Aldeia está de volta hoje conversando com Vânia Maia Viana, delegada titular da Delegacia da Mulher em Rio Branco. Vânia, você estava colocando no bloco anterior essa preocupação de que o atendimento aos casos de violência contra a mulher, de serem atendimentos integrados, né? Quer dizer, não é só a polícia, é o atendimento social, é o atendimento médico, enfim. Mas a gente sabe que os números da violência doméstica, que existem outras formas de violência, mas a violência doméstica no Brasil ela é muito assustadora. Né? Os números que a gente vê por aí é que a cada 4 minutos uma mulher é espancada dentro de casa. Né? E que 70% dos casos que chegam nas delegacias são casos que as agressões foram feitas pelo companheiro ou pelo marido. Né? Todos esses números, Vânia, com toda essa questão que a gente sabe que de casos que não chegam até as delegacias, enfim. Você acredita que é possível acabar com a violência doméstica? Olha, eu acredito que sim, porque é isso que move a gente, né? A gente fazer porque a gente acha que um dia isso vai acabar. A gente acredita num dia onde não vai ser preciso uma pessoa gritar com outra, bater em outra ou descontar o problema dela em outra pessoa. Vai depender da escola, vai depender das igrejas, de nós mesmos, do pessoal da imprensa, né, de todo mundo. E eu sei que é complicado, eu sei que é uma luta que a todos os dias a gente dá um passo mínimo, mas se a gente for ver para trás, em 86 a Delegacia da Mulher ela foi criada aqui no Acre, aqui em Rio Branco, inclusive foi uma das primeiras do Brasil. Né? E a gente comparando daquela época para cá, a história das mulheres, de movimento de mulheres que vieram bem antes de mim, que possibilitaram hoje a gente estar naquele prédio bonito, com as condições mínimas para trabalhar. E tudo isso foi uma luta desse movimento de mulheres, que está cada vez mais unida, essas mulheres que muitas deram a vida para que a gente hoje tivesse uma condição melhor. As parteiras, as índias, certo? Então, pessoal dos seringais, a gente sabe que a luta é de cada um de nós. Agora, para mim, eu penso assim, que no momento em que nós todos colocarmos que Deus, Ele é o princípio, é o fim de tudo, e Ele está no nosso coração, se eu acredito que nós somos imagem e semelhança dEle, como é que eu vou bater em alguém que é imagem e semelhança de Deus? Eu não faria isso. Né? Então eu acredito muito nisso, isso é a questão espiritual minha, que eu acredito realmente que vai chegar um momento onde nós vamos ver no outro, nós mesmos vamos estar vendo Deus no outro, porque toda vez que a gente se coloca no lugar da outra pessoa, a gente pensa diferente, a gente age diferente, porque a gente não quer que aconteça conosco.
Então eu acredito muito nisso. Como é que deve proceder, Vânia, a mulher que é vítima da violência dentro de casa? E como é que essas mulheres, quando elas resolvem ir à delegacia, como é que elas chegam na delegacia? Olha, a mulher que ela é vítima de uma violência pode ser ofensas, pode ser tapas, empurrões ou tortura, que às vezes já tive casos de um homem que ficava a noite toda segurando o dedo da mulher dos pés, ficava torcendo assim e doía e ela não podia gritar nada. Ou puxando os cabelos dela, ou esfregando assim a mão, fazendo assim no rosto dela, sabe? Assim, torturando, menosprezando a mulher. E tem violências também do tipo, você é gorda, você é baixinha, você é feia, você só presta para ser piloto de fogão, você nunca vai aprender nada na escola, não adianta se matricular, não adianta querer dirigir que tu não vai pegar no meu carro. Então, tem muitos tipos de violência e essas ofensas, e quando menospreza, diminui a autoestima da mulher, é pior. Porque é isso que faz com que ela não se mova. Ela diz assim, nada adianta mais. Porque eu me arrumo, eu tento melhorar, eu pinto o cabelo, passo um batom e tal, e ele não me percebe. Eu tento mudar, fazer alguma coisa, faço uma comidinha melhor, alguma coisa, ele também não nota. Então ela diz assim, nada disso adianta, porque cada vez ele está me humilhando, me batendo mais, então eu vou ficar aqui parada. Então ela resolve ficar inerte. E a inércia pra gente é quando é o grau maior mesmo de quando ela está precisando mais de ajuda. Essa mulher, ela precisa ir na delegacia da mulher, ou ela precisa procurar uma igreja perto da casa dela, falar com um pastor, freira, padre, um companheiro, um irmão da igreja, e pedir para ele, vamos comigo na delegacia, ou alguém de uma associação de moradores, ou um agente de saúde, ou um policial do policial da família, ou uma PLP que nós temos pelo Centro de Direitos Humanos, aquelas mulheres capacitadas para estarem nos bairros atendendo. Então, ir lá de qualquer jeito. Porque quer dizer, denunciar é denunciar o melhor caminho ainda, é o melhor caminho. E não adianta dizer, mas ele vai me matar, porque de se eu denunciar, ele vai me matar. A diferença é que agora a polícia vai saber que existe uma pessoa que está ameaçando essa mulher. E sempre eu digo para ela, e se por acaso ela aparecer morta depois, jogada na rua, em algum canto, nós vamos ter o registro de que um dia ela procurou a polícia porque ela estava sendo ameaçada por determinada pessoa. E o que vai ser se ela não procurar a polícia? Pode ser morta, ser jogada num canto e nunca pode ser que a polícia descubra quem foi. Né? Então é isso que a gente instrui. E com relação ao que você me pergunta, como é que chega essa mulher? Muitas delas chegam sem a ideia ainda se vão registrar ou não. Ela diz assim, eu quero falar com a delegada, disse o policial. Não, vem aqui, registra que a gente vai lhe atender. Não, só falo se for com a delegada. Quando essa mulher está na nossa frente, às vezes você pergunta, como é o nome do teu companheiro, o que está acontecendo? Não, depois eu falo o nome dele, deixa eu lhe falar primeiro. Aí começa a contar a história, mas ela não quer assim se envolver muito, começa a falar assim por cima. Quando ela cria confiança com você, uma relação de confiança, aí ela começa a falar mais, começa a falar dos estupros em que ela é vítima em casa, porque muitas vezes o estupro acontece dentro do próprio casamento. A mulher está usando aqueles cremes lá, vaginais, porque está com problema de uma inflamação, alguma coisa, e o homem quer que ela se submeta à relação sexual sem ela poder. E quando ela nega, ele diz, é porque você está namorando com o pastor, está namorando com o padre, ou se vai para a aula de noite, inventando que vai para a aula, você tem caso com alguém. Então, naquele momento, ela é estuprada e não sabe que estupro dentro do casamento ou dentro de uma união estável é crime também. E nós temos como provar isso pelas marcas, pelo corpo dela. Às vezes fica com mancha roxa pelas pernas, pelos braços, ou um filho que escute. Então, tem como provar. Então, essa mulher, ela vem numa situação assim de pânico mesmo, precisando de ajuda. Ela não sabe nem direito que tipo de ajuda. Mas uma coisa nós temos noção, para aquela pessoa que chegou ali, eu comparo como um dia assim que a gente acorda e diz assim, hoje eu vou lá naquela delegacia, e você pega o carro e sai e deseja que todos os sinais eles estejam abertos, para que você não perca nem um segundo. Aí você vai dirigindo, vai passando por todos os sinais e chega lá. Aí você, pronto, eu vou ser atendida, agora eu vou contar. Mas às vezes você chega lá e diz, pronto, cheguei, o que eu faço agora? E fica aquela coisa da inércia ainda, e tem que ser provocada. Você tem que, como uma psicóloga, você tem que começar a conversar. E essa mulher começa a desbulhar, dizer, olha, ele me bate, ele me humilha. Aí ela chora naquele momento. Geralmente, dentro da nossa gaveta, a gente tem uma caixinha de lenço, é como se fosse uma consulta com um psicólogo, porque geralmente existe o choro dentro da nossa sala.
Por isso que esse atendimento é individualizado, nós não misturamos, botamos 2, 3 vítimas dentro da sala e ficamos... Não, é uma por uma. E ali ela desabafa, ela diz o que está passando, o que o filho está fazendo. Ele diz que, às vezes, o marido não quer que ela tenha conversa com uma amiga, porque a amiga é separada, e isso seria uma má influência, entre aspas, para ela. Ou fala também, olha, o meu marido ele nunca me chamou para a gente comer uma pizza, ir numa sorveteria. Ele só lembra de jogo ou então do trabalho dele. E quando ele chega, é 11, 12 horas e eu tenho que ainda satisfazê-lo na hora que ele quer. Sabe? Então é assim que a gente recebe essa mulher. Como é que é, Vânia, trabalhar com essas vítimas, né, no atendimento dessas mulheres que de repente chegam tão fragilizadas e assustadas ainda, vítimas de violências que a gente às vezes desconhece? Como é que é trabalhar, estar em contato com isso? Olha, pra mim, eu levo tudo isso assim como se fosse assim, uma missão mesmo, sabe? Eu encaro quando eu vejo, eu tenho até que te falar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com adolescentes, com menores, e tinha também os adolescentes e crianças que eram pegas na rua, fora de hora, ou cheirando cola, e eram levados para a delegacia porque não tinha uma organização ainda do Conselho Tutelar na época, naquele tempo. Existia o conselho, mas não tinha muitas condições para que eles dessem o atendimento. A gente tinha que receber essas crianças e posteriormente encaminhar ao conselho. E quando eu vi os meninos assim, sob o efeito de cola, falando bobagem, dizendo que iam voar, sabe? Tia, eu vou voar aqui. Eles pensando que estavam no outro lugar, viam o mar. Eles falavam que estavam vendo, né? Sob o efeito da droga. Então, tinha dias que eu chegava na minha casa, eu ia comer e começava a pensar, poxa, eu estou comendo aqui, mas existe um monte de menino de rua que não está comendo. E aquilo ali foi me fazendo mal no início. Os 3 primeiros dias, eu acredito. Só que depois eu percebi que eu não podia me envolver nesse ponto. Eu tinha que estar fortalecida, porque senão eu não conseguiria trabalhar com eles. Eu tinha que superar isso aí. Não que eu tenha me acostumado. De forma alguma, nunca vou me acostumar com um menino passando fome ou um menino